nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentando no seu lugar. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Misericórdia, gente. Bom dia. Não, coloca um sorriso nesses lábios e diga bom dia. Olha para quem está próximo, você diga bom dia. Queridos, é uma grande graça poder estar aqui neste domingo com vocês, dia do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Ilmar Quintanilha, sou do estado do Rio de Janeiro, sou consagrado à comunidade católica a servir, sou casado com a Ruth, pai de 4 filhos, 2 no céu e 2 meninas para a gente cuidar. A Maria Inês, de 18 anos, que este ano passou para a faculdade, está fazendo um negócio que eu não sei te explicar o que é, chamado antropologia, gente. Como que minha filha vai fazer um treco, eu não sei nem o que é. E tem uma filha chamada Helena, de 9 anos, e é uma grande honra poder estar aqui novamente nessa casa, com pessoas muito queridas e caras ao meu coração. Nós já estávamos aqui desde a sexta-feira, quando se iniciou o congresso. Quem está aqui desde a sexta-feira, levanta o braço aí para a gente saber. Glória a Deus. Quem veio só no sábado aí, levanta o braço também. Glória a Deus. E quem está vindo só hoje, levanta o braço aí também. E quem está aqui todos os dias, levanta o braço aí também. Vamos aplaudir todo mundo só por causa disso. É uma grande alegria poder voltar a um lugar que a gente cria laços. Eu sempre falo, não sei se isso é coisa de carioca, mas é uma coisa minha. Aonde eu vou, eu gosto de criar alianças, criar laços e fazer amigos que os anos vão passar e o dia que a gente se encontra, a gente fala assim: caramba, parece que foi ontem que a gente estava junto. Eu gosto muito dessas coisas, é muito uma característica minha. E poder voltar a um lugar que a gente criou alianças, criou amigos, é um privilégio, é uma graça dada por Deus. É um privilégio. Nessa manhã, o tema que me foi proposto foi falar sobre a Virgem Maria em Pentecostes. O tema propriamente é esse aqui: Maria, a mulher de Pentecostes. Repete comigo: Maria, a mulher de Pentecostes. E ao pensar nesse tema, Maria, a mulher de Pentecostes, nós como católicos pelo menos deveríamos ser apaixonados pela Virgem Maria. Amém? É muito curioso, porque comigo de forma particular, que moro no estado do Rio de Janeiro, acontece algo muito extraordinário, porque nós iremos falar de uma mulher que ela deveria ser a nossa referência de fé. Uma mulher que o seu sim foi um sim transformador, o seu sim foi um sim que renovou a esperança da humanidade. Maria é lembrada também como a alegria da humanidade, a esperança da humanidade, porque o seu sim foi um sim transformador. E por excelência ela deveria ser aquela que seria a nossa referência de fé, aquela aonde nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nós deveríamos procurá-la. Santo Agostinho, que é baluarte da nossa comunidade, ele chega ao ponto de dizer que Nossa Senhora é aquela que vem gerando a humanidade para o céu. Então Nossa Senhora é uma mulher especial. Mas eu particularmente venho de um estado, o estado do Rio de Janeiro, onde 80% do estado ele já é protestante. 80% do estado do Rio de Janeiro ele é protestante, meus irmãos. Para você ter uma noção da gravidade do que eu estou falando para você, eu moro numa cidade chamada Tanguá. Tanguá, para você que alguém aqui já foi no Rio de Janeiro, levanta o braço. Não, levanta sem medo, senão vai ser roubado. Amém. Não, até para levantar o braço para falar que foi no Rio, a pessoa não levanta com medo, acha que vai perder a carteira. Calma, também não é assim. É mais ou menos assim, mas não é assim. Lá no estado do Rio de Janeiro, eu moro numa cidade chamada Tanguá. Para você se localizar, então, Rio de Janeiro, capital, existe um lugar chamado Niterói. Quem já ouviu falar da ponte Rio-Niterói,
Para você chegar na minha cidade, você atravessa a ponte Rio-Niterói e você vai no sentido região dos lagos, Búzios, Cabo Frio, Saquarema. Eu não moro lá, gente. Eu só moro no caminho de onde vai para lá. Eu moro no interior do estado. Teoricamente, a minha cidade é uma cidade mais tranquila, com pessoas mais tradicionais, com pessoas mais pacatas. Mas na minha cidade, chamada Tanguá, entrou um pastor de uma igreja chamada MBA. E na época eu falava MBA, porque eu achava meio parecido com o negócio do basquete americano, que significa essa igreja Ministério Batista do Avivamento. Essa igreja entrou um pastor lá meio renovador, meio louco. Ele juntou a juventude. Nós iríamos fazer uma santa missa na praça, celebrada pelo Padre Silvio, Charles. O Padre Silvio foi lá na minha cidade a fazer uma missa pentecostal na praça. E quando esse pastor soube que teria essa missa pentecostal na nossa praça, ele reuniu os jovens da sua igreja. Eles fizeram uma fogueira de terço e meteram fogo nos terços, do lado de onde seria a Santa Missa. Quando o Padre Silvio de Barros, que é um padre muito carismático do estado do Rio de Janeiro, começou a celebração, ele já mandou assim: que a mão de todos aqueles que tentaram queimar as vestes de Nossa Senhora caia por terra agora, em nome de Jesus, porque eu sou padre, seus malditos. Ele é desse naipe, né? Vocês que botaram terço para queimar aqui, que o Senhor queime a vida de vocês no mármore do inferno. Olha só, aí ficou aquele climão na cidade, assim: caraca, o padre mandou todo mundo pro inferno, que queimou os terços, não sei o quê. Aí teve um problema grande na localidade. O nosso pároco na época foi se reunir com esse pastor para conversar com ele e disse assim para o pastor: o senhor tem que entender uma coisa, o senhor é protestante, o senhor está chegando aqui agora, a igreja católica já está aqui desde a fundação dessa cidade. Você gostando ou não, esta cidade ela é consagrada a Nossa Senhora. Aí o pastor falou assim: mas o estado do Rio de Janeiro, na sua maioria, é protestante. Aí o padre, que era indiano, virou para ele e falou assim: para mim não interessa o que o estado é, mas esta cidade ela é consagrada a Nossa Senhora e você vai ter que respeitar. A partir deste momento, na minha cidade, que é uma cidade tranquila, aqueles que são apaixonados por Nossa Senhora, eles já não podiam mais ser somente marianos de igreja, sabe? Aqueles que vestem uma camisa e vão na igreja. Não, eles precisariam defender a fé na nossa cidade. E hoje na nossa cidade acontece isso. Nós que somos católicos, que somos a minoria na nossa cidade, nós somos defensores da fé. Para vocês terem uma noção, há um tempo atrás eu fui chamado para ser presidente de um festival chamado Louvar. Esse festival Louvar na minha cidade é um festival organizado pela prefeitura local, porém é um festival que só protestante estava à frente. Foi a primeira vez que um católico foi presidente de um júri no festival. Quando eu fui presidente do júri, o restante dos jurados eram todos protestantes, só eu como presidente sendo católico. E o pessoal, na maioria que se inscreveram para cantar no Festival Louvar, que era um festival gospel, eles só cantavam músicas evangélicas. Tinha um católico. E esse católico veio falar comigo, falou assim: Umar, eu sei que você não pode opinar porque você é presidente, mas eu não quero que você opine no sentido de me valorizar. Eu só quero ouvir uma opinião sua. Eu estou pensando em cantar uma música de Nossa Senhora nesse festival. O que você acha? O Charles me conhece. Todo mundo que me pergunta o que eu acho, eu falo: eu acho que já deveria ter feito isso. Você passou 2 fases cantando música protestante, pô. Você é católico, pô. Vem aqui e canta, mano. Mas o que eles vão fazer? O máximo que você vai tomar é laranjada, cusparada, mas, meu irmão, vale a pena. Eu tô contigo na chuva. Aí ele: então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu falei: o quê? Eu vou fazer uma campanha na igreja. Sabe o que esse menino fez? Esse menino pegou uma foto de Nossa Senhora e colocou o horário do festival, o horário que ele estaria cantando, e ficou na porta da nossa igreja. Todas as missas que tinha, ele, quando acabava, ele ia para a porta e ficava entregando os santinhos lá para todo mundo, dizendo: vai, 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 porque nós precisamos honrar a nossa fé. Um menino só. Chegou no dia do festival, tinha uma quantidade enorme de gente da nossa igreja lá,
que foi lá só para ver o menino cantar. E o menino cantou uma música, consagração a Nossa Senhora, gente. A não a da Colo de Deus, a antiga. Oh, minha Senhora, e também. Olha o que ele cantou. O que aconteceu, a reação? Na hora, gente, ele começou a ser vaiado pelo pessoal. E aí os católicos que estavam lá começaram a aplaudi-lo. Eu era presidente, não podia fazer muito por ele. Na hora da nossa reunião, e ele cantou muito bem, mas na hora da nossa reunião, eu era o presidente, eu tinha que dar o veredito final. Eu não estava ali para votar. Eles votaram entre si e largaram ele por último. Quando largaram ele por último e elegeram outro, eu entendi o recado que eles tinham dado. Mas eu que tinha que dar o veredito, eu que tinha que ir lá na frente ler o resultado final. Então eu peguei o resultado do júri e fui lá. Falei de cada um. Quando eu cheguei nele, eu falei, eu queria muito agradecer a sua presença. O nome dele é Alê. Ele queria muito agradecer a sua presença, porque você honrou a nossa fé católica. E depois todo mundo aplaudiu, todo mundo se alegrou, todo mundo ficou feliz. E a partir desse dia, por atitude de uma pessoa, nós conquistamos o respeito de muita gente. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, ela não precisa somente ser lembrada, mas ela também precisa ser honrada por mim e por você. Porque nos dias atuais, nós somos chamados a ser defensores da fé. Defensores da fé. Porque o que a gente mais encontra aí fora são pessoas querendo nos agredir, e a gente vai se tornando vidraça, a gente vai se tornando frágil e vai aceitando as pancadas que nós vamos tomando, e com isso a nossa fé vai indo embora, e a gente fica como está o estado do Rio de Janeiro hoje, protestante. E o pior, quando a gente encontra protestantes que estão dentro da Igreja Católica, mas que não concordam com nada que acontece aqui dentro. Fala para quem está do seu lado, desperta, porque você tem uma mãe. Pega comigo, querido, o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. O texto nas Sagradas Escrituras diz assim para a gente. Amém, misericórdia? Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Dê um beijo na palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. Dentro dessa dinâmica, dentro dessa temática que a gente já começa a abordar falando da Virgem Maria, eu fui levantar algumas questões. Eu peguei um livro que eu gosto muito para me consultar, para vir para cá, chamado Paixão de Cristo, de Catarina Emmerich, e lá tem algumas particularidades muito interessantes que eu queria trazer para você a nível de conhecimento a respeito da infância de Nossa Senhora. Uma das coisas mais maravilhosas que eu descobri, nós sabemos que os pais da Virgem Maria, quem são? São Joaquim e Santa Ana. Esses dois, eles têm particularidades que eu não sei se você sabe, mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria trazer para você. Por exemplo, não sei se você sabe, mas São Joaquim, ele tinha um irmão gêmeo.
O irmão gêmeo de São Joaquim se chamava Jacó. Irmão gêmeo de São Joaquim, Jacó. E Jacó, para você que não sabe, ele era pai de São José. Ou seja, Nossa Senhora e São José, eles eram primos. E isso aqui é intrigante porque na época não existia problema nenhum nisso, mas é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. E os dois eram casados há cerca de 60 anos. E por serem casados já há muito tempo, e por muito tempo serem casados e não terem filhos, eles já eram considerados como estéreis. Então, a partir dessa questão e do olhar das pessoas para eles, eles começaram a clamar a Deus. E neste mesmo livro a gente encontra dizendo que São Joaquim e Santana, eles subiram o monte para orar. Santana foi para o templo e São Joaquim foi para o monte. E eles começaram a clamar a Deus, pedindo ao Senhor uma resposta do céu, porque eles não poderiam ficar naquele estado. Era um estado naquela época de vergonha. E São Joaquim, quando estava no templo, ele ouviu uma voz que dizia para ele: tu receberás uma criança que será uma glória para o mundo inteiro. Santana, um anjo foi até ela e disse a ela: Deus escutou teus rogos, e tu conceberás a anunciadora, a alegria, e porá o nome dela de Miriam. Por meio dela virá o Salvador. Não sei se você sabe, mas Maria é uma tradução latina, porque o nome que Jesus chamava era Miriam. E a partir desse momento veio Nossa Senhora, e assim como Santana tinha dito ao Senhor que se o Senhor desse a graça dela conceber uma criança, ela iria consagrar esta criança ao Senhor. Aos 3 anos a Virgem Maria foi para o templo estudar. E neste templo, aonde ela foi estudar, ela começou a aprender sobre o Messias que viria por meio de uma virgem escolhida. Veja você, foi a partir dos 3 anos, porque naquela época era assim. A partir dos 3 anos ela foi aprender como uma judia, como alguém deveria se posicionar, como ela deveria se posicionar diante a sua fé. E neste momento ela começou a crescer em graça, em sabedoria, e ela já sabera que existia uma promessa. Neste mesmo livro é muito curioso dizer que as outras meninas, assim, ao lado da Virgem Maria, elas também desejavam ser mãe do Messias. Elas esperavam ser mãe daquele que viria. Mas o mesmo livro conta algo que eu achei extraordinário. Ao mesmo tempo que aquelas diziam: eu estou aqui esperando ser mãe do Messias, a Virgem Maria já dizia diferente. Ela dizia: eu só quero ser serva da mãe do Messias. Olha que curioso. No tempo em que elas desejavam, é aquela coisa, como o Papa Francisco, que saiu dizendo assim: eu vou entregar minha carta de renúncia, e voltou sendo Papa. A Virgem Maria entra dizendo: eu quero ser serva da mãe do Messias, e ela se torna a escolhida de Deus. Aos 12 anos, São Joaquim, ele falece. E quando São Joaquim falece, Nossa Senhora sai do templo, e a vida dela começa a se transformar, porque relatos contam que aproximadamente entre 12 a 14 anos é o período que Nossa Senhora recebe a visita do anjo. E quando ela recebe a visita do anjo, nós conhecemos bem o texto, nós conhecemos bem a história, a saudação, o impacto. O anjo fica encantado com a beleza da Virgem Maria. Ali nós sabemos que na anunciação acontece algo extraordinário, que é o sim poderoso da Virgem Maria para transformar a humanidade. E neste sim da Virgem Maria acontece o que nós chamamos de proto-Pentecostes. O que é isso? E eu venho falar de uma mulher que ela recebeu 2 Pentecostes. Na anunciação ela recebe um proto-Pentecostes. E o que seria um proto-Pentecostes? É um Pentecostes antes. Aqui
ela recebeu um batismo no Espírito Santo, ela recebeu o Pentecostes para o cumprimento de uma missão. E aqui nós entendemos e aprendemos uma coisa: o Espírito Santo, ele vem sobre nós para o cumprimento de uma missão. Ou seja, irmão, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, meu irmão: e o Senhor Deus, Ele envia o seu Espírito, Ele cura, Ele liberta, Ele realiza milagres e prodígios na vida das pessoas para o cumprimento de uma missão. Não é simplesmente para o seu bem-estar. Veja bem, tem pessoas que ficam o tempo inteiro dizendo assim para Deus: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, faz uma obra extraordinária na minha vida. E Deus vai lá e opera, e essa pessoa, depois que ela é curada, depois que ela é liberta, ela volta para a vida de podridão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, quando realiza milagres e prodígios, quando Ele te tirou da lama, porque aqui eu não estou falando para gente de primeiro anúncio, quando Ele resgatou você para uma missão. E se você hoje não está cumprindo esta missão, é porque você está fora do alinhamento com o Senhor. Eu não sei qual é a sua missão, e deixa eu dizer para você uma realidade: você só será plenamente feliz o dia que você estiver em alinhamento com o céu para o cumprimento desta missão. Por isso que você muitas vezes vem na casa de Deus, recebe graças, é abençoado e volta para a sua casa e volta para a sua solidão e para o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque você ainda não está no alinhamento de Deus. Você não está exercendo aquilo que Deus te levantou para fazer. E aqui é um grande problema. Nossa Senhora foi batizada, recebeu um proto-pentecostes para o cumprimento da missão. E qual era o cumprimento da Virgem Maria naquele momento? Era gerar o Cristo, ser a alegria, a esperança para a humanidade. E nesta anunciação do anjo, neste proto-pentecostes, a Virgem Maria, ela se torna mãe. Ela se torna mãe do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que viria para salvar a humanidade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, abrindo um parêntese aqui. Tem pessoas que falam assim: Senhor, faz um milagre, opera uma graça. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Lázaro morreu. Suas irmãs buscaram o Senhor. Jesus chorou, como nós sabemos. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Mas se depois dessa ressurreição de Lázaro, Lázaro não se alinhar com Deus, não se alinhou com o Senhor para o cumprimento de uma missão, foi em vão a ressuscitação de Lázaro. Sabe por quê? Porque mais à frente Lázaro voltou a morrer. Entenda que Deus é capaz de realizar um milagre, mas isso não impossibilitou Lázaro de morrer novamente. Então, quando a gente fica: Senhor, ressuscita, Senhor, faz a obra, Ele vai fazer, mas é necessário levantar junto de um propósito. Porque se você não está em alinhamento com o propósito, a nossa vida parece que a gente está de passageiro aqui. E Deus levantou você para ter sede por almas. Deus levantou você para ser anúncio vivo do Evangelho. E este ventre que nós cantamos no início, ser gerado pelo ventre de Nossa Senhora, é algo muito extraordinário. Essa canção, por exemplo, que nós cantamos aqui no início, Eu Fui Gerado por Nossa Senhora no Ventre de Fogo, foi uma canção que eu fiz há muitos anos. Eu fiz essa canção mais ou menos em 2004, 2005, nunca gravei ela. Todo mundo grava e eu nunca gravei. Por que essa época eu fiz essa canção? Justamente pelo que eu vivia diante da minha cidade. Eu já não poderia mais ser somente um anunciador da fé. Eu tinha que ser um defensor da fé, porque o estado do Rio de Janeiro já não é um estado para amadores. É um estado para gente que está disposto a entrar numa batalha. E sabedor e consciente da minha fé, e consciente da poderosa Virgem Maria, eu escrevi que eu tinha um vale para atravessar,
E o vale é para atravessar com disposição e com luta, meu irmão. Você que tem um vale para atravessar, saiba que se você não tiver disposição para enfrentar, vai ser difícil você conseguir atravessar o vale. Mas se no dia de hoje você tomar a tua fé, tomar postura, tomar atitude, você consegue, junto da Virgem Maria, atravessar o vale. A Virgem Maria é a mesma que aos pés da cruz vira a mãe, de alguma forma, a mãe da humanidade, quando o próprio Jesus nos entrega ela como mãe. E nessa entrega como mãe, a Virgem Maria, se tornando mãe da humanidade, ela deseja entrar nos corações que hoje estão fechados, porque ela deseja gerar esta humanidade para o céu. E aí a gente consegue chegar em Pentecostes. Chegando em Pentecostes, a Nossa Senhora, que está dentro do cenáculo, ela se torna mãe da igreja. E é curioso pensar, porque Nossa Senhora, ela se torna mãe da cabeça da igreja, que é o Cristo, mas Nossa Senhora também, ela é mãe dos membros. E é muito curioso pensar, porque há um tempo atrás existia um grande problema de algumas pessoas que não aceitavam Nossa Senhora como mãe da igreja. Ela aceitava Nossa Senhora como mãe dos membros, como uma membra da igreja, assim como todos os outros. Mas aí foi o Papa Paulo VI que decretou que Nossa Senhora, ela era a mãe da igreja, para a alegria de uns e para a tristeza de outros. E Nossa Senhora sendo mãe da igreja, a gente consegue pensar nela dentro deste cenáculo, aonde acontece o grande Pentecostes, e alguns chegam ao ponto de dizer que sem Nossa Senhora não aconteceria Pentecostes. Isso é extraordinário, porque Nossa Senhora naquele momento, ela permanece junto dos apóstolos, mesmo quando Cristo já não está mais no meio de nós. Surge ali então uma igreja frágil, uma igreja de homens cheios de disposição, porém frágeis, que a todo instante precisavam do colo da Virgem Maria para que a sua fé fosse fortalecida para o cumprimento da missão. E aqui também acontece um grande problema nos dias de hoje, quando nós estamos fracos na fé, quando nós estamos fraquejando na fé, ao invés de procurar Nossa Senhora, ao invés de procurar a poderosa Virgem Maria, nós procuramos pessoas que estão ao nosso lado, cheios de ideias, cheios de pensamentos, e que nem sempre os seus pensamentos vão de encontro com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E acontece um grande problema, porque a gente vai indo pela cabeça e pela ideia dos outros, e quando a gente vê, a gente já se perdeu, e quando se perde, querido, é muito difícil voltar. Nós encontramos na Virgem Maria uma mãe capaz de nos segurar nos momentos de crise. Querido, momento de crise acontece muito. Tem pessoas que estão em crise já há mais de 30 anos dentro da igreja, crise de fé. Pessoas que você se aproxima dela e diz: como que está a sua vida em Deus? E a pessoa: mais ou menos, não está boa. Então o que você está fazendo? Você está numa missa de corpo presente. E Nossa Senhora é aquela que acolhe uma igreja fragilizada, uma igreja que está iniciando. Então Nossa Senhora, ela é mãe da igreja, porque ela é mãe da cabeça, mas ela também é mãe dos membros, ela é mãe dos apóstolos, ela é mãe de Pedro, ela é mãe de André, ela é mãe de Filipe, ela é a mãe da igreja, a mãe de Pentecostes. Em Pentecostes acontece algo maravilhoso, que é o que nós sabemos, não somente a descida do Espírito Santo, mas o encorajamento dos discípulos, dos apóstolos, dos homens que estavam junto do Cristo. E aqui, querido, é algo extraordinário que eu quero trazer para você. Não sei se você sabe, mas existe uma mística italiana chamada Maria Voltorta, que ela teve uma visão do Pentecostes. E essa visão do Pentecostes é algo maravilhoso, que traz uma luz extraordinária para mim e para você. Ela tem um livro que ela conta a respeito disso. Então Maria Voltorta, ela chega ao ponto de dizer que ela conseguiu visualizar o cenáculo na parte de dentro.
ela conseguiu visualizar a escada, ela conseguiu visualizar a subida, ela conseguiu visualizar a posição que os apóstolos estavam dentro do cenáculo, ela conseguiu ver dentro do cenáculo o medo que eles estavam, ela conseguiu ver a porta do cenáculo fechada, os vidros trancados, as janelas fechadas, ela conseguiu ver que só tinha um lugarzinho que o sol passava e vinha diretamente no rosto da Virgem Maria. Olha que extraordinário. Esta mulher, ela consegue relatar que o sol que vinha direto no rosto da Virgem Maria, ela conseguia ver que eles estavam orando dentro do cenáculo. E quando eles oravam dentro do cenáculo, junto com a Virgem Maria, ela consegue ver Pedro falando, ela consegue ver João respondendo, ela consegue ver que eles falavam de forma baixa, com medo, trancados, porque ali o que restava dentro do coração deles era aquilo que eles viram, e era a Virgem Maria que permanecia ali como uma mulher de fé. E é extraordinário, porque esta mulher nos conta que o Pentecostes de Atos 2, que nós conhecemos, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, ela consegue relatar que eles estavam trancados rezando, e em certo momento eles começaram a cantarolar os salmos, e neste momento ela chega ao ponto de dizer que foi aí que o cenáculo de porta fechada entrou um vento poderosíssimo, e este vento poderoso, ele começou a mexer as coisas, começou a jogar as coisas para o lado, um vento muito forte, e para muitos dos apóstolos que ali estavam, era um vento assustador, ao ponto de alguns deles se levantarem e se escorarem nas partes dos muros, das paredes daquele cenáculo, com medo do que estava acontecendo. Mas é aí que ela conta que Pedro e João olharam para Nossa Senhora. Nossa Senhora estava na cabeceira da mesa, e Nossa Senhora, quando viu aquele vento entrando naquela localidade, brotou um sorriso, um leve sorriso no rosto da mãe. Nossa Senhora, quando brota um leve sorriso no rosto da mãe, ela conta que Pedro, olhando para ela, como se ele tivesse dado uma acalmada, assim como João, todos os outros desesperados, com medo e angustiados, se jogando no canto, Nossa Senhora, de repente, ela se levanta da cabeceira da cama e se coloca de joelhos. Quando ela se coloca de joelhos, Maria Voltorta diz que ela abre os braços, e quando ela abre os braços, Pedro, que está assistindo, e João, que também está assistindo, eles fazem a mesma coisa. Eles levantam da cadeira e se posicionam de joelhos, um pouco assustado, mas olhando para a Virgem Maria, sem perder o foco na mãe, sem perder o olhar naquela que trazia uma direção, sem perder o olhar na estrela da manhã. E ao olhar para Nossa Senhora, Maria Voltorta conta que veio como uma espécie de bola de fogo, e ela chega ao ponto de dizer que esta bola de fogo veio direcionada para a cabeça da Virgem Maria e ficou cerca de 3 palmos acima da cabeça da Virgem Maria. E quando esta bola de fogo ficou sobre a cabeça da Virgem Maria, e o relato dela conta que tudo isso que eu estou te falando aconteceu em cerca de 1 minuto. A bola de fogo fica sobre a cabeça da Virgem Maria, tentando entrar, tentando penetrar no coração da Virgem Maria. Porém, Nossa Senhora, já pela saudação do anjo, o que o anjo disse? Que ela era cheia da graça. Se ela é cheia, ela já não precisa mais ser preenchida, porque ela já era cheia da graça. E quando Nossa Senhora está ali cheia da graça, acontece meio que uma luta, a bola tentando descer, mas não conseguindo, porque ela já era plena. É aí que aquela bola de fogo se reparte em 13 línguas e vai repousando sobre o rosto dos apóstolos. E Maria Voltorta diz que quando esta bola de fogo reparte em 3 pedaços
e vai se aproximando dos apóstolos. Uma delas vem para Nossa Senhora, e quando uma vem para Nossa Senhora, já não vem no sentido de batizá-la, mas vem em forma de coroa. O semblante da Virgem Maria fica diferente, fica iluminado, e esta coroa vem como se fosse sobre a cabeça dela, naquele momento a coroando como a mãe de Pentecostes, como a mulher de Pentecostes, como aquela que deveria ser o espelho, como aquela que nelas reunia todos os méritos para que os apóstolos pudessem naquele primeiro momento anunciar o Evangelho de Cristo. Então a palavra de Deus diz que a partir daí, cheio do Espírito Santo, as portas do cenáculo se abrem e Pedro vai pregar, e cerca de 5.000 pessoas recebem a palavra de Deus. Mas é extraordinário pensar, a partir desta visão e a partir do que Catarina Emerick diz, que os méritos da pregação de Pedro para evangelizar todas aquelas pessoas ainda não era deles. O que é mérito? Méritos são graças que a gente concede, que a gente recolhe aqui na terra. E os protestantes, eles têm dificuldades em entender isso. Que coisa é essa de méritos? Porque uma vez salvo, para todo sempre salvo. Mas nós conseguimos entender como católicos que nós temos méritos, conquistas, graus de santidade. Existe um caminho feito por Nossa Senhora, que é um caminho de perfeição, que Santa Teresa mais à frente fala, e eu não tenho nem a ousadia de falar sobre isso aqui, mas é um caminho de perfeição que Nossa Senhora trilha, e é um caminho de méritos. Então chega ao ponto de dizer que naquele primeiro momento do Pentecostes, tudo que acontece a partir da vida daqueles apóstolos que estavam num processo de transformação de vida, era pelos méritos da Virgem Maria que estava ali. Ou seja, a pregação de Pedro impactante, foi impactante sim, porque ele anunciou com bravura, com coragem, com fervor, mas aconteceu pelos méritos da Virgem Maria que estava ali. Ou seja, nós estamos falando de uma mulher extraordinária. Então aí nós conseguimos perceber que pelos méritos da Virgem Maria, os primeiros cristãos, os apóstolos, nós vimos coisas extraordinárias que, se você parar para perceber, nos dias de hoje, são meio que escassos. Hoje tem muita gente fazendo barulho, tem muita gente profetizando muita coisa, tem muita gente falando muita coisa, e a gente vê pouca coisa acontecer. Tem muita gente falando, tem muita gente dizendo que faz isso, que a graça está sobre mim. Aí você fica nivelando as pessoas a partir daquilo que você ouve. Ah, eu vou no encontro tal porque fulano, ele tem um dom extraordinário de milagres. Eu falava isso ontem, o dom não é dele, o dom é de Deus, quem faz é Deus. Mas a gente vai atribuindo méritos e graças a pessoas e dizendo: olha que maravilhoso é o que essa pessoa faz. Eu vou na Canção Nova em tal data porque fulano de tal vai estar lá, e essa pessoa, quando está, ele faz, ele acontece, e a gente vai tirando de Deus e vai criando semideuses, pessoas que são carne e osso, você, que pecam como eu e você, vão se tornando semideuses por conta de quem? Por conta de mim, de você. E a gente vai atribuindo graças a essas pessoas, méritos a essas pessoas, e vai se achando a pior pessoa do mundo, incapaz de fazer qualquer coisa, incapaz de ter uma atitude em Deus, porque não, eu não sou fulano de tal, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar como fulano de tal. E aí acontece um grande erro, porque a gente vai atribuindo a pessoas coisas que elas nem são dignas de receber, porque só quem é digno é Deus. E aí a gente vai tratando pessoas como se já fossem santas aqui na terra, e aí acontece um grande problema. Meu irmão, não erre mais. Está com problema, está com dificuldade, busca a Virgem Maria. Ela está ali para gerar novos homens e novas mulheres para esta humanidade. Nossa Senhora continua gerando, e nós aprendemos com os santos da igreja toda a dificuldade que um santo tinha, porque todos os santos da igreja, eles eram marianos. A dificuldade que os santos tinham, aonde que eles se refugiavam, aonde que eles se escondiam, quem eles
eles buscavam a Virgem Maria. Nos momentos de tribulação e de dor, eles não buscavam um amigo do lado, eles buscavam o ventre da Virgem Maria, se silenciavam, se escondiam, mergulhavam no ventre da Virgem Maria. Enquanto eu e você buscarmos pessoas erradas, nós teremos problema. Irmã, então você está dizendo que um diretor espiritual eu não devo procurar? Não estou falando isso. Eu estou falando de uma vida espiritual, meu irmão. Você deve procurar sim tratamento, deve procurar um diretor espiritual. Não é isso que eu estou falando. Se você está entendendo isso, você está entendendo tudo errado. Estou falando a nível espiritual, meu irmão. Se você quer fortalecer na sua fé, não faça como muitos fazem, deixa Nossa Senhora de lado. Eu não preciso ir a Nossa Senhora se eu tenho Jesus. Não cometa esse erro. Não seja um protestante dentro da igreja católica. E olha que quem está falando com você é uma pessoa que tem vários amigos protestantes. Eu tenho muitos amigos protestantes, mas eu ensinei aos meus amigos o quê? A me respeitar como católico. Existe um respeito. A gente não briga. Sabe, meu irmão, eu faço parte de um meio musical que é um meio complicado. É um meio que as pessoas vão se adaptando para agradar a todo mundo. É um meio que, de certa forma, cada dia mais tem se tornado um meio mais difícil de permanecer. Nós sabemos de relatos de pessoas que, para se adaptar num mundo novo, numa forma nova de evangelizar, segundo eles, pessoas que subiam ao palco e que tinham a imagem de Nossa Senhora dizendo assim: retira a imagem da Virgem Maria, porque senão eu não subo no palco. Mas você não é católico? Não, retira, porque eu sou ecumênico. Que raio de economia, não sei, economia não, nem sei falar o raio do nome do negócio. Que você está vivendo, meu irmão? Tirar a imagem de Nossa Senhora, pedir para tirar a cruz. Você está com problema, irmão. Você nem católico é mais, só não falaram para você ainda. Então, gente, a gente vai se adaptando a essa realidade. Os costumes que nós aprendemos com os nossos pais, com nossos avós, vão indo embora. O Rio de Janeiro é uma bagunça, meu irmão. Começou o pessoal: não faremos mais procissão no Rio de Janeiro por causa da violência. A gente não pode, porque a violência está muito grande, então vamos acabar com as procissões. E hoje a gente vai vendo, são poucas as igrejas que hoje têm procissão. Os costumes, aquilo que nós aprendemos, vão embora, mano. Aquela coisa de pedir a Nossa Senhora, de rezar uma Ave Maria, de consagrar a família a Nossa Senhora, de consagrar os filhos a Nossa Senhora, vai indo embora, irmão. E quando você vai vendo a fé, quando você vai vendo a vida dessas pessoas, essas vidas já foram embora. Então Nossa Senhora, dentro do cenáculo, ela também deixa um ensino para você. Colocando Nossa Senhora no centro da nossa casa, nós estamos pedindo um Pentecoste para a nossa família. E pedindo um Pentecoste para a nossa família, nós estamos pedindo um encorajamento. Estou ruim de falar essa palavra, mas você está entendendo. De fé para as pessoas que estão lá dentro. Você quer ver uma coisa? A minha filha, que é uma bênção, é um amor. Minha filha é um amor. A mais velha, a Maria Inês, é um amorzinho. Mas ela começou a fazer faculdade. Ela começou a conhecer outras pessoas. Ela conheceu outras ideias. E aí, dentro desta faculdade, conhecendo outras ideias, outros pensamentos e outras cabeças, hoje a minha filha tem um pensamento totalmente diferenciado. E aqui eu não estou falando nem de esquerda nem de direita. Estou falando de mente. Ela tem uma mente toda diferente. E ela chegou lá em casa um dia. A gente tem o costume de, toda noite, a gente reza em família. Falou assim um dia: pai, mãe, por que eu tenho que acreditar na Bíblia, se a Bíblia foi escrita por homens? Aí eu falei: filha, você nunca pensou assim? Por que você está pensando assim? Não, por nada não. Eu falei: por nada não, fala com o papai. Porque eu ouvi lá na faculdade as pessoas falando algumas coisas e fiquei com isso na cabeça. Não foi isso que eu aprendi dentro de casa, não foi isso que eu ouvi dentro de casa, mas isso me causou um questionamento. E nós explicamos para ela: filha, o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a palavra, relembrou os homens a escreverem a Sagrada Escritura. E ela chegou ao ponto de dizer assim: mas o Senhor acredita nisso, pai? Eu falei: eu tenho fé. Isso é uma questão de fé. Ou você crê ou você não crê. E você escolhe o que, minha filha? Ela falou assim: pai, eu escolho acreditar, mas eu confesso para o Senhor que é muito difícil estar lá onde eu estou,
com as pessoas todas dizendo ao contrário, e eu continuar acreditando, simplesmente por acreditar. Falo, filha, mas faz parte daquilo que você presenciou desde o seu nascimento. Hoje em dia, meu irmão, nós estamos numa luta de mente e uma luta espiritual. Não pense você que você está livre disso. Nós estamos travando um grande combate na mente e um combate no espírito. E que se nós não clamarmos a presença da Virgem Maria para dentro da nossa casa e fazer da nossa casa um cenáculo, isso que eu estou falando para você é uma revelação de Deus. Você pode falar, eu já ouvi tudo sobre Nossa Senhora. Amém, eu também. Mas quando a gente tem uma experiência com Nossa Senhora, as coisas ficam diferentes. Se você trouxer a Virgem Maria para dentro da sua casa e dentro da sua casa clamar o Espírito de Deus para que se torne um novo Pentecoste todos os dias dentro da sua casa, você não vai perder os seus filhos e a sua família. E isso é extraordinário, porque o que mais a gente está vendo são pessoas que estão dentro da igreja, mas que a sua família, o seu filho, o seu marido, a sua filha não quer saber de Deus. E aí é um grande problema. Pensando nisso, eu me lembro da minha mãe. Assim como o Charles falava sobre a mãe dele, eu tenho contos da minha mãe também, que é uma figuraça. Minha mãe é uma pessoa, não sei se eu já falei aqui, semi-analfabeta. A minha mãe é uma pessoa que a única coisa que ela sabe escrever é o nome dela e nada mais. Mas a minha mãe é uma pessoa de fé. Quando eu nasci muito novo, ela recebeu o diagnóstico de que eu tinha uma bactéria, e essa bactéria tinha destroçado um dos meus pulmões, por isso eu tinha um só pulmão, e foi essa mesma mulher que ouviu da boca do médico que a probabilidade era que eu iria chegar simplesmente até os 30 anos no máximo estourando, porque diante da minha gravidade respiratória, dos meus problemas pulmonares, eu não conseguiria avançar por muito tempo. E minha mãe foi aquela senhora semi-analfabeta, apaixonada pela Virgem Maria, que disse na cara do médico assim: o senhor está enganado, o meu filho vai viver, o meu filho vai ser um homem de Deus, e o meu filho será testemunho para muita gente. E o médico virou para ela, ela conta isso, o médico falou assim para ela: se a senhora tem fé, a senhora que continua acreditando, porque o diagnóstico médico para ele é esse. Então a minha mãe começou a rezar por mim. No primeiro momento, a minha mãe não tinha muita noção das coisas, influenciada por outras pessoas, tudo que diziam para ela, ela fazia. Chegaram para ela e disseram: Irene, leva o seu filho num centro espírita, porque lá tem uma mãe de santo poderosa, vai fazer uma oração poderosa por ele, ele vai ficar curado. Minha mãe, desesperada para alguma coisa acontecer na vida do seu filho, me levou para lá. Quando me levou para lá, eu me lembro muito bem que aquela mulher fez uma roda de fogo no chão, me colocou no centro e começaram a tocar aqueles atabaques, aquelas coisas todas. Começou a vir um monte daqueles negócios baixando lá e eu ficando assustado no meio daquela roda de fogo. Eu fiquei apavorado, eu sonhei uma semana com aquele negócio. Passou aquele momento ali, minha mãe me levou para casa. Estou em casa, a mulher liga e diz: tem que voltar aqui porque a gente tem que concluir a consulta. Aí me levou lá. Eu me lembro perfeitamente, nessa época eu já tinha por volta de 7 anos, por aí, 7, 8 anos, e eu consigo me lembrar. Ela me chamou, eu me lembro que eu sentei no colo dela, que ela tinha dito para minha mãe: chama o menino aqui. Aí eu fui, sentei no colo dela, e ela virou para minha mãe e disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora, mãe. Minha mãe: o que é? Então, o meu conselho para a senhora é o seguinte: pega esse menino e leva ele para a igreja, porque tudo que nós tentamos fazer com ele não deu certo. Existe uma mulher com um manto e um anjo que protege esse menino e que nada chega nele. O lugar dessa criança é dentro da igreja de Jesus. Louvado seja Deus. Minha mãe me levou para dentro da igreja, e a partir daí eu comecei a construir um caminho dentro da igreja e acompanhado por Nossa Senhora. Eu estava lá na minha cidade, tem um Carmelo. Todos os dias tem missa pela manhã. E eu fui numa missa pela manhã, eu era um iniciante na fé.
Quando eu fui na missa, porque antes da igreja, como o meu pai é músico, meu pai teve uma banda no Rio de Janeiro que ele tocou por 40 anos, meu pai é pianista. Então eu já cresci dentro de um meio musical, mas o meu pai foi um músico zoado, velho. Meu pai, ele tocava no estado do Rio de Janeiro por todo o canto. Meu pai chegou a um ponto, uma época, de ter 15 mulheres, velho. E uma dessas mulheres um dia foi na minha casa, muito apaixonada pelo meu pai, chamou minha mãe foi, ela deu um tiro na minha mãe. Eu estava no colo. Ela deu um tiro na minha mãe caiu para trás desmaiada, eu caí, bati com a cabeça, eu acho que é por isso que faltam alguns parafusos aqui. Aí recolheram a minha mãe e levaram ela para o hospital. Eu cresci dentro deste meio. Então, quando eu era mais novo, seguindo o meio, eu aprendi a tocar piano e depois eu fui logo aprender a tocar bateria. E quando eu comecei a tocar bateria, o que dava dinheiro no estado do Rio de Janeiro era forró, mano. Então eu ingressei na carreira do rei do forró. O nome do meu grupo era os Populares do Forró. E a gente arrebentava, velho. O couro comia nas madrugadas. E não tinha problema não. E a minha mãe, na sabedoria dela, ela disse assim: filho, quanto que você está ganhando para tocar nesses grupos de forró? Na época eu falei: mãe, em torno de... A gente ganhava direitinho, forró, o couro comia no Rio. Falei: em torno de R$50. Ela falou: então você vai fazer o seguinte esse final de semana. Eu vou pagar a tua ficha e você vai fazer um retiro. Eu vou pagar o teu cachê. Eu falei: pô, vai mesmo, mãe? Vou. Então tá bom, então eu vou desmarcar, eu vou fazer esse negócio aí. Ela: vai, faz que vai dar certo. Eu falei: mas você já fez, mãe? Eu não. Mas todo mundo fala que é bom, vai lá e faz, mano. Você tem que mudar de vida, meu filho. Eu consagrei você à Virgem Maria. Aí eu falei: então tá bom, vou fazer. Aí eu fui lá para o Servir, que é o retiro da comunidade, e tem fotos disso, cara. Tá todo mundo em pé, de braço erguido assim, e eu era o único sentado no meio do povo, de cabeça raspada, com um bigodinho rasteiro, sabe? Um cara todo estranho, todo esquisito. Eu ia para aqueles cenáculos, aquelas reuniões onde a gente tem que partilhar a vida, todo mundo ali falando, e virar para mim e falar: fala aí você. Eu não, meu irmão, tô aqui só para ganhar um dinheiro que minha mãe falou. Aí o pessoal: cara, esse cara aí, velho, é o único daqui do retiro que não vai dar nada, velho. O meu retiro tinha cerca de 97 pessoas. As 97 pessoas só ficaram 4. E dos 4 que ficaram, desses 97, eu sou um deles, pela intercessão da minha mãe. E essa minha mãe, quando intercedia por mim, ela falava assim: filho, você vai cantar para Deus. Eu falei: aí já é demais, mano. Vai cantar para Deus, você vai tocar. Eu falei: mas aí tem problema, mãe. Eu tenho meu problema de saúde, eu tenho meu problema nas cordas vocais, não vai dar certo. Ela: você vai cantar, meu filho. Como vai ser, eu não sei, mas você vai fazer. Eu ainda vou ver. E meu pai falava assim: tomara que você faça, porque se você fizer certinho, você vai curar as cagadas que eu fiz na vida. Eu falei: então um dia vai dar certo. Aí um dia eu comecei a tocar dentro da igreja, comecei a cantar dentro da igreja, comecei a pregar dentro da igreja e comecei a compor dentro da igreja. Isso é extraordinário. Eu estava no Carmelo um dia, como eu falava, acabou a Santa Missa e aquela coisa do primeiro convertido. No início da conversão eu fiquei depois da missa para fazer uma adoração sozinho. Quando eu estou de joelhos ali sozinho, vem uma senhora, aquela senhora que tem aqueles... Como que é o nome daquele negócio? Não é croque, não. Coque. Como que é o nome daquilo? Na cabeça assim, enrolada assim. Meu irmão, cuidado com essas mulheres, velho. Elas são embaçadas, velho. Ela veio com um treco na cabeça assim, me cutucou assim e disse: eu posso rezar por você, filho? Aí eu falei: como sempre, larga o prego aí, manda ver. A mulher foi, botou a mão e começou a orar em línguas, começou a falar umas coisas e depois ela falou assim: olha, eu vejo Nossa Senhora te dando uma caneta de ouro e a partir de hoje você vai começar a escrever composições para Deus. E ela foi falando: e eu vejo uma fonte passando na sua frente de água viva, e essa fonte ela não vai secar enquanto você pertencer a Deus. O dia que você for para fora de Deus, essa fonte vai secar e essa mulher, ela vai te retirar a caneta de ouro da sua mão. Eu falei: nossa, amém. Não tomei muito posse daquilo, mas amém. Fui tocar num grupo de oração. Uma outra mulher veio no final e disse assim: eu profetizo sobre a sua vida que você vai começar a compor canções para Deus.
Aí eu dei uma olhada meio assim, falei, logo eu, o cara que só tirava 5 em português, não vai dar certo não. Ela falou assim, vai dar certo. E outra coisa, eu estou de viagem marcada para Londres. Ela era governanta de uma casa. Eu vou para esse lugar e quando eu voltar, eu não sei o tempo que eu vou demorar lá, o dia que eu voltar, eu vou estar no grupo de oração o dia que você cantar a sua primeira canção. Aí eu tomei um susto, falei, caramba, aí é diferente, né? Aí eu comecei levando a minha vida e um dia eu escrevi uma canção, lembra daquele menino que não levantava o braço para nada? A primeira canção que eu escrevi, uma das primeiras, era uma canção chamada Livre, que eu falava, abro meus braços para louvar, abro meus braços para cantar, pois sou livre como um pássaro a voar. Por que eu estava cantando isso? Porque foi a primeira vez que eu consegui levantar meus braços numa oração, porque a minha conversão ela foi dada num processo. Eu acredito que Nossa Senhora esteve sempre dentro desse processo, porque na minha casa sempre minha mãe rezava a Virgem Maria. Sempre pedia o Espírito Santo do jeito dela, sem saber nada de mistério de texto. Ela ia rezando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando ela vira, já me dava umas 500 Ave Maria, mas era assim que ela rezava e assim que tem dado certo até o dia de hoje. Eu estou no grupo de oração, apagou as luzes, eu falei, rapaz, apagou as luzes, eu vou cantar essa música que eu fiz. Não sabia quem estava lá, fui lá e cantei a música. Falei, se for ruim ninguém vai ouvir mesmo, depois eu emendo outra, vai dar certo. Quando acabou o grupo de oração, que as luzes acenderam, quando eu olhei no meio da assembleia, quem estava? Aquela mulher que profetizou sobre a minha vida, que estava em Londres, que tinha voltado ao Brasil, porém eu não lembrava. De repente ela veio na minha direção, me deu um abraço e falou, aquela canção quando as luzes estavam apagadas, ela é sua, né? Eu falei, é. Ela falou, é para cumprimento da promessa de Deus que eu vim aqui, para você tomar vergonha na cara e nunca duvidar do que Deus tem para fazer na sua vida e de que Nossa Senhora está ao seu lado, acampando ao seu lado, todo sempre na sua história. Aí eu virei para ela e falei assim, fica tranquila, eu já entendi. E a partir desse dia eu comecei a trilhar um caminho sempre trazendo a Virgem Maria ao meu lado, porque a gente precisa ter raça e disposição para caminhar. Todos os dias na minha casa a gente reza e consagra ao nosso lar a Virgem Maria. E isso foi impulsionando a minha vida, e isso foi impulsionando o meu ministério. Queridos, este lombo que você está vendo, ele é cheio de dores, ele é cheio de calos. O sorriso que toda hora eu faço questão de mostrar para todo mundo que chega perto de mim, ele é um sorriso forjado na dor. Ele é um sorriso forjado na traição, ele é um sorriso forjado no sofrimento, ele é um sorriso forjado no abandono, ele é um sorriso forjado em cima de renúncia. Eu tive que renunciar a muita coisa pela causa do Evangelho. E neste meu período inicial, a referência que eu tinha é a Virgem Maria. Eu não tinha muitos amigos para me ensinarem na fé, para andarem ao meu lado, para me instruírem. Mas eu tive que criar casca, porque um dia eu tomei uma decisão. E a decisão foi junto da Virgem Maria para permanecer com ela. O que eu estou dizendo para você neste congresso de avivamento, que você saia daqui decidido pelo Espírito Santo, mas junto à Virgem Maria, porque você não vai ter erro se você sair daqui desse jeito. E dentro desse ministerial, foi fazendo assim no meu ministério. Um dia nós fomos chamados para pregar num lugar lá no estado do Rio de Janeiro. Eu contava ontem para o diácono, eu achei que eu já tinha falado aqui, como eu não falei, vou falar agora. Nós fomos chamados para dar um retiro na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Quando você for no Rio de Janeiro, meu irmão, não vá na zona oeste do Rio de Janeiro, amém? Levanta o braço aí e diga amém. Obrigado. Fala assim comigo, levanta o braço. Quando tomo água, você levanta o braço. Jesus, se eu for no Rio, não me deixa passar na zona oeste, porque lá o bicho pega, porque lá dá problema. Pode abaixar o seu braço, diga para quem está do seu lado, amém? Você vai no Rio conhecer o Cristo, vai conhecer o Pão de Açúcar, tudo certo. Esquece o negócio da Zona Oeste. Nós fomos para o retiro na Zona Oeste. O nome desse retiro é Maranatá. Esse retiro Maranatá, como que funcionava? Ele deram um tempo nele. Era assim, passava uma Kombi na Zona Oeste, recolhendo quem estava pela rua, meu irmão. Porque os caras que estavam na Kombi eram loucos, velho, virado. Os caras desciam da Kombi e falavam assim, ei, irmão, tá de bobeira aí? Tá de bobeira?
vamos fazer um retiro? Ele, que retiro? Não interessa, irmão, vamos comigo ou não vamos? Ele falou, pô, não estou fazendo nada, vamos. O cara entrava na Kombi e ele ia lotando a Kombi, enchendo a Kombi. Pegava essa Kombi e desembocava todo mundo dentro do retiro. Meu irmão, pensa no nível das pessoas que desciam no retiro. O Charles sabe como que é. Os caras virados no samurai, velho. Ali os caras tinham 10 homicídios, só nego doido, só nego louco, velho, dentro. Aí, fui convidado por um padre que se diz meu amigo a pregar nesse encontro. Aí, escuta isso. Fui eu. Fomos rezando, eu e um amigo meu, chamado Renato, Charles conhece, um cara louco também. Falei, irmão, você vai comigo, você vai ser meu intercessor. Ele, beleza, cara, mas eu não sei muito bem. Falei, irmão, você pega o texto aí, vai rezando a Ave Maria que tá tudo certo, vai dar certo. E ele foi. Quando ele estava rezando pelo encontro, o padre falou, a sua pregação vai ser a última. Eu falei, tá bom. E eu fui vendo, cara, o público era a galera de boné, e fui reparando que tudo que a pessoa que estava ministrando falava, eles só faziam quando eles davam uma certa olhadinha para o lado, quase lá atrás, e que o cara que estava sentado lá atrás fazia também, ou seja, ele fazia primeiro, os outros faziam. A gente que não é bobo, mora lá, a gente já entendeu que aquele cara que estava ali, ou ele era chefe do morro, ou ele era um gerente, alguma liderança, que estava ali mais para vigiar do que para participar do retiro. Ele foi junto, pegaram ele e foi junto, porque ali a Zona Oeste é toda dominada por um só. Então ele estava ali. E o retiro acontecendo, e eu observando, eu sou um bom observador, fiquei observando, falei, rapaz, ali que está a situação. Falei, a gente tem que fazer alguma coisa para atingir aquele cara ali, porque se não atingir o retiro não vai dar certo, não vai acontecer nada. Os garotos de boné, nego comendo banana enquanto os outros estavam pregando, nego tomando água, perna cruzada, de fone, não estava nem aí o que está acontecendo. Quando eu fui pregar, o intercessor corajoso que foi comigo virou assim, Elmar, eu vou pedir a Nossa Senhora por você, vai dar certo. Mas vê se evita entrar em atrito, cara, que a gente está numa zona meio perigosa, mano. Se você falar alguma coisa errada aqui, corre o risco da gente morrer aqui mesmo e a gente não sai nem daqui. E eu tenho família, eu tenho coisa para fazer, amanhã eu tenho entrega para fazer, não vai dar certo não, pega leve aí, meu irmão. Eu falei para ele, fica tranquilo, mano, vai dar certo, não vou falar nada demais não. Eu comecei a falar, mano, que ali é querigma, né? E eu fui falando sobre amor de Deus, Deus te ama, Deus te quer, papapá, aquela coisa toda. O camarada lá atrás, e eu toda hora que falava, dava uma olhadinha para ele, tirava a cara. Aí o camarada lá atrás, uma hora, mano, ele levantou e falou assim, aê, parceiro, tudo que você tá falando, velho, eu não acredito não, velho. Sabe por quê? Porque eu sou tigrão, irmão. Aí, meu irmão, eu tava cheio da coragem do Espírito. Na hora que o cara levantou a mão e disse que era tigrão, mano, a perna deu uma tremida, uma balançada, velho, que eu falei, acabou minha pregação, velho, o que eu vou falar com esse cara aí? Eu olhei pro lado, o meu intercessor, ele tava bem assim, ó. Tipo assim, continua, ignora, fica tranquilo que a gente vai embora de boa, mano. Ele não quer, tá? Só que o Espírito Santo, ele nos socorre. A gente foi consagrando a Virgem Maria até lá. Na noite eu tinha rezado com a minha família e minha mãe tinha dito assim para mim, vai, porque Nossa Senhora vai te encher de coragem. Aí dá problema, irmão. A perna deu uma tremida de 3/8 aqui, quase um lance de um quadradinho de 8 aqui, aquela coisa toda. O cara lá em pé, meu, eu olhei para o outro, esse cenário, velho. O cara com medo aqui dizendo não, fica tranquilo, o cara lá me desafiando e eu cheio de medo aqui, o que eu vou fazer? O Espírito Santo veio na hora, as palavras da minha mãe veio na hora. Creio que Nossa Senhora me socorreu na hora com o Espírito, Deus, os anjos, todo mundo veio fazer guarda aqui. Eu olhei para ele e falei, irmão, deixa eu te falar então uma coisa, irmão. Tu é tigrão, né? Ele. Todo mundo já ouviu essa porcaria, né? Vem lá cá que eu sou tigrão. Era essa época aí, velho. Vou passar cerol na mão. Guardela. Todo mundo. Espero que ninguém aqui tenha dançado. Ô, Jesus. O cara mandou lá, meu irmão, é isso aí, eu sou tigrão mesmo, irmão. Aí eu falei assim pra ele, tu é tigrão, mano? Então escuta o que eu vou te falar, irmão.
Tigrão para mim só serve para uma coisa, irmão. Ele, então manda aí. Então vou te falar, irmão. Tigrão para mim serve para andar de 4, arrastar a unha no chão, balançar o rabo e beber leite no pires, irmão. Senta aí que eu vou continuar pregando em nome de Jesus, porque eu vim aqui para falar dele e eu não vou ficar calado porque você levantou, não. Aí o cara falou: ah é, meu irmão? Eu falei: tem outra, irmão. Quando ele mandou um meio desconfiado, eu falei: e tem outra, irmão. Pega a tua cadeira e põe aqui na frente, irmão, que agora eu vou pregar para você. Ele: demorou então. Pegou a cadeira, veio, botou a cadeira do lado do meu intercessor corajoso. O intercessor deu um pânico. Eu continuo rezando aí, irmão. Aí tentou puxar um assunto com o cara olhou para ele, não deu ideia, tipo. E eu continuei pregando. E aí você fala: Ilmar, conta então o que aconteceu de extraordinário lá. Nada. Eu só preguei. Não aconteceu nada. Nós oramos, não aconteceu nada. Para não dizer que não aconteceu nada, eu já estava na autoridade. Falei: e tem outro, irmão. Todo mundo que tem de boné, tira o boné na cabeça. Olhei para ele. Aí o pessoal: só isso que aconteceu, mais nada. Não apareceu um anjo, ele não foi batizado, ele não repousou, não aconteceu nada. E eu fiquei frustrado? Não, porque eu saí de lá vivo. Fui para casa, passou um tempo e eu liguei para esse padre, meu amigo. Quer dizer, ele me ligou: Ilmar, quero te trazer aqui para a gente tocar lá no Rio. Tem muito costume de missa pela vitória. Ilmar, vem aqui para tocar pela missa pela vitória. Você está por aí pelo Rio? Eu falei: vou estar sim. Não, então vem na terça-feira aqui e tal. Aí nesse papo eu fui e falei para ele: ô padre, como que está o Tigrão? Aí ele falou assim: Tigrão? Quem é Tigrão, pô? Falei: o cara daquele retiro, lembra não lá? O cara mandou aquela lá, que eu me tremi todo, tal, aquela coisa toda. Ele falou: pô, tá falando do Wellington. Eu falei: o Wellington? É, pô, o Wellington, pô. O Wellington, é? Eu esqueci de te falar, pô. Depois daquele retiro, o Tigrão, que é o Wellington, hoje ele é ministro da Eucaristia, pô. Ele fecha a igreja, a chave da igreja está com ele. Falei: é sério, padre? Ele: é sério, pô. Hoje ele é um braço direito naquela comunidade que você foi lá. Ele é uma bênção. Falei: nossa. Ele: eu esqueci de te falar, mas é porque os méritos não são seus. Com certeza os méritos daquela obra é de Nossa Senhora. Porque o dia que estava acontecendo aquele retiro, eu tinha acabado de ganhar uma imagem de Nossa Senhora. E eu coloquei aquela imagem e falei: Nossa Senhora, vai lá agora no retiro e visita aqueles meninos. E eu falei: padre, o senhor pode ter certeza que foi obra de Nossa Senhora. E eu fico muito feliz pelo que aconteceu com aquele homem. Por que eu estou contando isso para você, meu irmão? Porque Nossa Senhora, quando ela é invocada, ela vem permanecer conosco. Para terminar, eu tenho um sogro, eu já contei isso aqui, a Ruth contou isso aqui da última vez, mas eu quero renovar. O meu sogro, ele é devotíssimo a Nossa Senhora. Ele tem câncer. Há um tempo atrás, nós fomos com ele, ele sentiu uma dor na perna, achando que era ácido úrico. Quando chegou lá, viu que ele tinha um câncer no estômago, averiguaram melhor o câncer, viram que já era metástase, estava nos ossos, estava no estômago, nos ossos e no fígado. E o médico virou para mim, me chamou e disse: o seu sogro tem 6, 7 meses de vida, não tem mais que isso. O meu sogro, ele estava fora da igreja. Ele tinha tido uma briga na paróquia, na capela, e por razão dessa briga, ele tinha se afastado da igreja. E então, quando ele soube dessa notícia, ele disse: então a partir de agora eu preciso lutar. E ele confessou e ele começou a consagrar a vida dele a Deus, voltou à vida eucarística, e já se passaram 7 anos. O meu sogro, ele permanece vivo. Ele não foi curado, ele permanece com câncer no fígado, os outros sumiram, mas ele não tem um problema de hepatite, coisas por razão do câncer no fígado. Isso já é uma graça.
Só que neste ano apareceu um novo câncer nele. E quando apareceu um novo câncer no fígado, quer dizer, a gente ainda não sabe se é um novo câncer, a gente sabe que é um crescimento porque a gente ainda está no processo da biópsia. Sogro continuou vivendo. Só que aí a Ruth virou para mim há um tempo atrás e disse assim, e falo isso para a gente concluir. Ela falou, cara, o seu pai está doente, o meu pai está doente. E eles têm um sonho de andar de avião. Eu consegui uma passagem baratinha, vamos fazer um agrado para eles. Eu falei, qual? Vamos fazer um passeio em família de avião, vamos lá em São Paulo andar com eles. Meu pai tem 87 anos, o meu sogro com câncer. Vamos, eu topo. E aí a gente preparou um momento, preparamos toda a logística, porque o meu pai de 87 anos já não anda muito bem. O meu sogro, por razão da vida, dos sofrimentos, ele é um cara show, mas ele é um cara também que não faz qualquer coisa, é difícil ser agradado. Nós fomos e a nossa ideia na viagem era, vamos andar de avião, vamos lá, vamos pegar um hotelzinho normal, a gente fica lá, almoça e no outro dia a gente vai embora, tudo certo. Porém, nós fomos, todo mundo se divertindo, uma alegria geral. Quando nós chegamos lá, a gente estava, aí o meu sogro, ele falou assim, pô, tá tudo legal, mas a gente precisava ir na missa, porque a gente precisava entregar esse dia para Jesus e Nossa Senhora. Aí eu falei, pô, será que tem igreja aqui perto? Quando a gente descobriu, atrás do hotel tinha uma catedral. Eu não vou dizer para vocês onde que é, que eu não conheço muito bem São Paulo. Então nós fomos todo mundo a pé, aquela comitiva de velho lá, tudo quebrado, fomos lá andando devagar, parava um pouquinho, sentava, levantava, vamos lá, enfim, conseguimos chegar com muita luta na catedral. Quando nós chegamos na catedral, o meu sogro, ele é do interior, ele trabalha numa fazenda, ele cuida de gado, ele anda a cavalo ainda, e ele anda de chapéu. Quando ele ia entrar na igreja, ele tem um costume de tirar o chapéu, e dentro do chapéu dele tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele tirou o chapéu, colocou no peito, tinha um cara na portaria. Ele entrou, nós ficamos lá dentro, ficamos um tempo em silêncio. Esse camarada da portaria, que é o segurança da igreja, levantou, foi na direção dele, disse, meu senhor, posso falar contigo? Meu sogro olhou para ele, pode. O senhor me fez chorar. Ele, por quê? Porque eu sou do interior de Pernambuco e nós temos o costume lá de todas as vezes que a gente passa na frente da igreja, a gente tira o chapéu em honra a Nossa Senhora. Mas eu já moro aqui em São Paulo há muitos anos e as pessoas não têm respeito nenhum por Nossa Senhora nessa igreja. Eles entram de short, de sandália, entram, conversam, comem aqui dentro. E o Senhor me tocou muito quando eu vi o Senhor tirando o chapéu e entrando. A Nossa Senhora, ela tem uma obra na sua vida que ainda não está concluída. O meu sogro olhou para ele e ficou bem emocionado com aquela situação e disse, que bom. Aí eu entrei no assunto e falei, o meu sogro, ele está fazendo um tratamento de alguns anos, de muito doído. E aquele homem, que a gente não sabe de onde é, não conhece, virou para ele e disse assim, o importante é saber que a Virgem Maria, a mulher que um dia cuidou de Jesus, ela tem cuidado do Senhor, e até o fim da sua vida, assim como você tem honrado a ela com a sua vida, ela vai te honrar. Acabou de falar, ele saiu, o padre entrou para o início da Santa Missa. Então nós participamos da Santa Missa, nós fomos lá e comungamos, e no final de tudo, o meu sogro e meu pai, os dois doentes, viraram e falaram assim, a melhor parte do passeio não foi o avião. A melhor parte do passeio foi entrar aqui na igreja e ser acolhido como um cenáculo pela Virgem Maria. Agora a gente pode voltar para casa e a gente já pode morrer em paz. Porque esse dia de hoje foi um dia marcante. Eu fui lembrado que Nossa Senhora, dentro do cenáculo, ela também não esqueceu de mim e da minha casa. E eu quero concluir esse momento dizendo isso para você.
Nossa Senhora, ela não é só a mulher do cenáculo, ela é a mulher que está dentro da sua casa para cuidar das suas necessidades e para gerar você para uma vida nova e para trazer para a sua realidade um novo Pentecostes. Mas é preciso ser gerado no ventre da Virgem Maria para o céu. Que assim seja a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda a Virgem Maria e fica de pé, meu irmão, minha irmã. Erga seus braços. Erga seus braços. Feche um pouco seus olhos. E eu quero convocar você dentro deste cenáculo que se apresenta para mim e para você no dia de hoje, a levantar uma gratidão a Nossa Senhora. Veja bem, é específico, é direcionado. O Senhor Jesus entende bem, e Ele também é apaixonado por sua mãe. Mas eu queria que você levantasse uma palavra de gratidão à Virgem Maria. Abrisse agora seus lábios, você que é apaixonado por Nossa Senhora, agradecesse a ela. Sabe por quê? Porque quando você se esqueceu dela, ela continuou lembrando de você. Assim como acontece com os protestantes que a negam, que a discriminam, que a ignoram, eles vão se confrontar com uma realidade um dia. Eles vão um dia encontrar com Nossa Senhora, que certamente vai olhar nos olhos deles e dizer: vocês esqueceram de mim, porém eu nunca esqueci de vocês. E você que está aqui como um católico apaixonado por Nossa Senhora, que deseja ser gerado você e sua casa no ventre da Virgem Maria, abra teus lábios com coragem. Eu gostaria muito de ouvir a sua voz, meu irmão, sem medo, e liberasse uma gratidão a Nossa Senhora. Podemos até dizer um louvor, por que não? Um louvor direcionado, uma gratidão pela intercessão da mãe. Quantas histórias que tem aqui com Nossa Senhora, assim como a minha, assim como a do Charles, assim como a do diácono. Quantas histórias que você poderia também vir aqui na frente contar, relacionadas à intercessão e à ação e à presença da Virgem Maria na sua vida. Quantas curas que foram permitidas, que foram alcançadas em Deus pela intercessão da Virgem Maria, e você está aqui. Então agradeça a ela, seja grato a esta mãe que tem cuidado de você. Muitas vezes nós queremos dizer aos quatro cantos que nós somos marianos, mas quando nós somos confrontados por alguém com relação à Virgem Maria, nós nos calamos, muitas vezes por falta de argumento e outras vezes por medo de falar alguma coisa, por medo de nos posicionarmos diante desses e dessas. Mas nos dias de hoje, nós estamos convidando a Virgem de Pentecostes, a mãe da igreja, a mãe da humanidade, a mãe de Deus, a entrar na nossa vida, e não somente entrar, permanecer na nossa casa. Neste congresso de avivamento, a palavra que está sendo proclamada agora sobre mim e sobre você é: não existe Pentecostes sem a Virgem Maria, não existe avivamento sem a